Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos chegando, hein, nos 99.1 FM e também no youtube.com/CBN Campinas com o nosso CBN Esportes, edição desta quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. E quinta-feira é sempre aquela situação, né? É o dia que temos mais assuntos, porque a gente repercute o que aconteceu no Dia Mundial do Futebol, que é a quarta-feira, e aliás, que quarta-feira recheada de informações, como diria um amigo nosso, e a gente já começa a pensar também no que vai acontecer no final de semana, e esse final de semana, obviamente, que é muito especial para nós campineiros, com o Derby 205, tá chegando a hora, Carlão de Freitas vai ficando tenso, vai ficando nervoso, com o trabalho, obviamente, né, porque a gente começa já desde as 11 horas da manhã, com o nosso CBN Esportes especial que teremos no domingo, direto do News Truck da CBN Campinas, lá em frente ao estádio Moisés Lucarelli, e depois, terminando o primeiro tempo de Flamengo e Corinthians pela Série A do Brasileiro, que vai ser um massacre do rubro-negro para cima. Isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Mas que vai ser um massacre, vai ser... Ó, a gente vai terminar o primeiro tempo ali com uns 4-0, mais ou menos. Aí a gente já abre a nossa jornada esportiva para Ponte Preta e Guarani, direto do estádio Moisés Lucarelli. Vejo o Júlio Nascimento preocupado, vejo o Júlio Nascimento tenso. Depois do que aconteceu ontem, eu vou falar para vocês. Desde 90 eu acompanho o Corinthians, Carlão de Freitas. 1990, Campeonato Brasileiro, foi quando eu fui apresentado ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Esta glória do futebol Esta mundial. Glória do futebol mundial, exatamente. Problemas muitos aconteceram de lá para cá. Inclusive, um rebaixamento para a Série B. Mas nem no ano do rebaixamento eu vi um time tão covarde. Ô, louco! Nossa. Covarde! Ô, louco! Medroso! Ô, louquinho meu! Incompetente como esse atual Corinthians versão 2023. Muito bom dia, só se for pra você, Carlão. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Que coisa, né? Que desabafo, emocionante até. Realmente fiquei aqui há poucos momentos de derramar uma lágrima, porque realmente o que está acontecendo com o Corinthians é bem preocupante. A postura do Corinthians ontem, se não fosse o distintivo do Corinthians, não sei, parecia um time pequeno, Série A2, sabe? Porque realmente a postura acovardada do Corinthians com grandes jogadores. Não estou dizendo para ir ao Mineirão e jogar de peito aberto contra o Atlético Mineiro. Não, longe disso, o Atlético vive um momento melhor. Agora, a maneira, como você disse, acovardada, a maneira assim, incapaz, né? O próprio gol do Fausto Vera que ele perdeu, é pra encaixotar, ali é pra matar, tirar do goleiro e fazer o gol, sabe? Foi um Corinthians pequeno. Se eu não soubesse, se eu não entendesse de futebol, eu acho que ali pra mim seria o Corinthians de Presidente Prudente, tal a covardia que foi diante do Galo Mineiro. É isso, Corinthians de Presidente Prudente, era o que parecia o Corinthians ontem no Mineirão, e 2-0 foi pouco, porque o Galo merecia ter enfiado uma sacolada no Corinthians, que coisa.
Os outros paulistas também estiveram em campo. Já vamos com os destaques dos clubes da capital e mais do nosso Peixão da Vila, com o Vinícius Moura. O Corinthians saiu atrás do Atlético Mineiro no confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo venceu o duelo de ontem por 2-0, com 2 gols de Paulinho no segundo tempo. 2-0 também foi o placar da vitória do São Paulo sobre o Sport na Ilha do Retiro. Os gols do tricolor saíram no segundo tempo, após a expulsão do volante do Sport, Fabinho. O Palmeiras fez 3-0 no Fortaleza, no Allianz Parque. Veiga, Tabata e Richard Rios marcaram os gols do Alviverde. E o Santos ficou num empate por 0-0 com o Bahia na Vila Belmiro. Vou falar outra coisa, Carlão de Freitas. Vamos lá. Hoje eu tô nervoso. Vixe, bora. Hoje eu tô irritado. A próxima vez que Fábio Scheibe, Não. Marco Guarizo, Guilherme Pierangeli, Enzo. o Enzo não falou, então não coloco o Boa, Enzo boa. nesse balaio. A próxima vez que essa turma vier na redação no dia Essa do turma jogo do amendoim, essa né? turma do amendoim vier na redação antes do jogo do Palmeiras contra um Fortaleza da vida, por exemplo, e falar assim: tô nervoso, tô tenso, acho que hoje não vai dar. Eu vou perder a amizade. Não faça isso. Vamos A dar amizade é uma coisa tão bonita na vida do homem, Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Mas vamos dar uma lição para esse pessoal. Um jogo na Neoquímica Arena, torcendo para o Corinthians. Um jogo no Brinco de Ouro, torcendo para o Guarani. Um jogo no Moisés Lucarelli, torcendo para a Ponte Preta. Um jogo na Vila Belmiro, torcendo para o O Santos. Sócrates Estamato torcendo pra Inter Tá, de Bebedouro, zerada até agora. Aí eu quero ver, na Arena, né? Aí eu quero ver reclamar Na arena, isso. da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pelo amor de Deus. Você tem algo a se defender já na abertura, Fábio Scheibe? Bom dia. E aí, cara? Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. O Palmeiras ontem fez o jogo ficar mais tranquilo, realmente. No começo teve um pênalti duvidoso, mas depois o Fortaleza também não jogou o que sabe, né? De uma forma diferente. O Abel Ferreira, muito inteligente, mudou o jeito do Palmeiras jogar, e o Fortaleza, que é tão eficiente nos contra-ataques, ontem se viu na forma de propor o jogo, acabou não conseguindo, viu? Pênalti duvidoso. Ó, pênalti meio Pacaembu, década de 90, hein? Caramba. Pacaembu, década de 90. Duvidoso. Cara, foi tão duvidoso que o árbitro deu o gol do pênalti pro Rony. Exatamente. Brasil. Ai, eu vou falar pra você Brasil! como as coisas mudam, cara. Eu vou te falar uma coisa. Como se explicar... O Antônio Lupe tem uma versão. Eu quero a versão de Antônio Lupe, depois a sua, Júlio Nascimento. Como explicar 75% de posse de bola para o Atlético Mineiro e apenas 25% para o Corinthians, Antônio? Bom dia. Foi a estratégia de jogo adotada pelo professor. O box-to-box, Entendi. ele é um time reativo, Tentando como diria Gilson Kleina. jogo Ele apoiado. deu a bola pro adversário e explorava os contra-ataques. Atacava os espaços. Atacava os espaços, Tá. preenchia principalmente o segundo e o terceiro terço do campo, Nossa, tá perfeito. mas infelizmente o adversário soube aproveitar as falhas e construiu o resultado. Mas nem tudo tá perdido, até porque são 180 minutos Nossa. E o próximo jogo é dentro da nossa casa, dentro da nossa casa. diriam os jogadores do Corinthians. Não tem explicação, né, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia. Olha, o Luxemburgo, ele não é adepto, né, dessas nomenclaturas citadas pelo Lupe, inclusive ele mesmo disse na entrevista coletiva que muita coisa que se utiliza hoje ele inventou com outros nomes, né? E o Luxemburgo já tinha sido bastante polêmico na declaração dele depois do jogo contra o São Paulo, onde ele disse que o Corinthians deveria comemorar o empate contra o São Paulo em Itaquera. Isso acabou irritando um pouco a torcida por conta da postura do Corinthians, não por conta do resultado em si, porque sabemos que o São Paulo hoje é um time que está vivendo uma fase melhor e mais organizado do que o Corinthians. E ontem, depois do jogo no Mineirão, ele disse para ter tranquilidade, porque o Corinthians não vai perder todos. Talvez perca 9, mas lá no 10º jogo que ele pediu, vai vencer e aí fica tudo bem. Então é realmente um problema aí. Eu vi o Corinthians de 2007, um Corinthians muito, 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 muito ruim, tanto que o resultado não foi diferente. O que mais me assustou recentemente, Pio, foi o Corinthians do Cristóvão Borges de 2016. Desde esse do Luxemburgo /
Fernando Lázaro. Então, realmente, sinal de alerta ligado no Corinthians, porque o elenco tem peças, mas a gente não vê nada, né? Você viu o segundo gol do Paulinho? Nossa, cara. Não tinha ninguém, Não, absolutamente ninguém na área marcando ele. Impressionante. Nossa, cara, é desesperador, de verdade, assim. Ver o que se tornou o Corinthians Não tem força, né? Não tem força. força. Não tem coisa Até impressionante. a gente brinca assim, mas até o lance do Fausto Vera, que foi talvez a grande oportunidade do Corinthians no jogo, foi um lance, um achado, né? Porque o Yuri Alberto ele briga ali com o Nathan Silva e ganha a bola e rola para trás. O Fausto Vera desperdiçou, teria que ter marcado o gol, apesar do gramado, né? Triste o gramado do Mineirão, muito ruim. Duro. Mas a postura do Corinthians foi postura sim de time pequeno, que não condiz aí com a grandeza do bicampeão mundial. E vou dizer mais uma vez, já disse algumas. Corinthians perdeu uma chance de levar um Dorival. cara que manja, porque como São Paulo tá diferente, Carlão. Eu vejo o trabalho do Dorival assim com simplicidade. Às vezes a gente brinca, né, com os palavreados, né, esse linguajar novo do futebol brasileiro. E o Dorival ele se encaixa numa outra filosofia. É um técnico que eu acho que ele traz a paz para o ambiente. Foi assim no Flamengo, foi assim no São Paulo. Então, acho que a postura dele muito amena, muito tranquila, muito leve, eu acho que já traz essa paz para o vestiário. E com um time que, de certa maneira, tem as suas qualidades, isso acaba aflorando dentro de campo e o São Paulo vai caminhando em águas calmas, dentro do seu propósito, dentro da limitação até, né? Eu não imagino o São Paulo campeão brasileiro, mas pelo menos vai brigar por Libertadores e muito, mas muito longe de zona de rebaixamento. Virando a chave, falando do clássico campineiro, é o Derby 205 no próximo domingo no estádio Moisés Lucarelli e Júlio Nascimento. Se o torcedor do Guarani não estará ao lado do time durante o jogo, pelo menos vai poder passar aquela energia antes da partida, né, Julião? Nunca jogará sozinho. Exatamente, Pio. O torcedor terá a chance aí do último apoio no sábado às 10h45. O Bruno Pivetti comanda um treinamento fechado antes. E ali por volta das 10h30, 10h45, portões abertos no Brinco de Ouro para a presença do torcedor, entrada gratuita. A ideia é justamente criar ali uma atmosfera de apoio, já que o derby desde 2018 é disputado apenas com torcida única. E o torcedor vai acompanhar nessa atividade algumas caras novas em relação à última semana. 2 novidades nos treinamentos do Guarani. Alan Santos e Bruno Mendes, liberados pelo departamento médico, devem ficar à disposição. Agora resta saber se como titulares ou então se estarão ali no banco de reservas ou se de repente não serão relacionados. Tudo depende da evolução física desses jogadores nos próximos dias, mas fato é que eles já estão liberados do departamento médico do Bugre, viu, Pio? E à disposição aí do técnico Bruno Pivetti. E a mandante do jogo? E a macaquinha ainda com alguma dúvida, Antônio Lupi? Pio, muitas dúvidas. Bom dia mais uma vez a você, aos ouvintes do CBN Esportes. Dúvidas principalmente com os atletas que estão no departamento médico. E principalmente de Pablo Diego, né? Que é o candidato a ser o companheiro de ataque do Gé, mas ainda segue como dúvida. Uma coisa eu tenho certeza, Rafael Pio. Qual é? As arquibancadas estarão lotadas para o derby de número 205. Ontem a Ponte Preta divulgou que mais de 10 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o clássico contra o Guarani. Resta um pouco mais de 6 mil bilhetes. Hoje de manhã, no site, indisponível para todos os setores, mas para quem não garantiu a sua entrada, pode correr para o estádio Moisés Lucarelli, já que as bilheterias funcionam hoje até às 9 horas da noite e amanhã até o meio-dia. Então corra, porque os ingressos estão acabando. É isso, torcedor pontepretano que quiser acompanhar o Derby 205 vai precisar correr. O majestoso estará lindo, lindo, lindo. E os destaques do nosso Fábio Scheibe, que hoje tá mais tranquilo. Que bom, né, Fábio Scheibe? Bom dia mais uma vez, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. O corintiano tem saudades do Tite, não é? Muita saudade. Mas o Tite, pelo que parece, vai ficar muito longe do Parque São Jorge. Ele está negociando para acertar com o time da Arábia Saudita, o Al Hilal, equipe que venceu o Flamengo no último Mundial
é o provável destino do treinador. Ele chegaria para substituir o argentino Ramon Dias. E no Rio de Janeiro acabou o amor, viu? Andrei Santos vai entrar com ações na justiça contra o Vasco pelo não pagamento de parcelas referentes à sua venda e transferência ao Chelsea, da Inglaterra. Representantes do jogador também reclamam de outras dívidas com o Cruz Maltino. O jogador está no Mundial Sub-20 e tem contrato de empréstimo com o Vasco até o dia 30 de junho. E hoje é dia de jogão também na Europa. Após a definição dos finalistas da Champions League, nessa semana, com a Inter de Milão e Manchester City garantindo a vaga na decisão, nesta quinta-feira conheceremos as equipes que irão decidir a Liga Europa. De um lado da semi, o Bayer Leverkusen, em desvantagem, recebe a Roma, na Alemanha. Na outra chave, após empate por 1-1 no primeiro jogo, o Sevilha encara a Juventus na Espanha. 2 belos jogos, hein, Pio? 2 belos jogos na Série B da Champions League ou na Sul-Americana da Europa, mais ou menos por aí. Série B tinha essa qualidade dessa Europa. Ei, Julião? Não, eu pensei alto aqui, eu falei um Forza Inter. Forza Inter. Tô treinando aqui, só tô treinando. Eu concordo com você. Nos Agora, tempos de Play 2 era assim, Força Juve. Aliás, aqui comentário aleatório, né, Carlão? A Juve, pra mim, Pra ele, hein? é o hino mais bonito do futebol. Não, aí você controvérsia. Quem não conhece aí você o hino entrou da numa discussão Inter, pesada. há da controvérsias. Discussão da pesadíssima. o América do Rio também é muito bom. Mas o hino da Juve, a história do hino é muito boa. Quem não conhece, depois abre na internet, pega a tradução, mas tem um trecho lá que é Juve, história de grande amore, o preto que abraça o branco. Então, assim, no contexto da Itália, esse preto que abraça o branco, não só pelas cores da Juventus, tem uma simbologia de combate ao racismo na Itália, que é muito forte lá. Então, a Juve, por ser um time extremamente popular, tem disso até no hino. Por isso que eu respeito muito a Juve. Sensacional. Bom dia! É o que manda o João Carlos Murer. Bom dia. Precisa algo mais Ele é que isso? palmeirense, então. Bom dia. Pra ele Não sempre sabe bom dia, de né? mais nada. Acorda. O Emerson Santana tá dizendo: cadê o projeto, fechou? Não vou nem falar isso aí. Bom dia, Pio. Saudade de você, meu amigo. Domingão, tamo junto no Majestoso. Ei, Cassião! Nos braços do povo. Grande Cassião, estarei Rafael nos Pio. braços do povo. Ó, fala pro corintiano aí que desse jeito ele tá tirando o mérito do Atlético Mineiro. Ele esqueceu que é o Galo de Minas. Não tô tirando não, ô Giovanni. A É vitória o do Galo forte É o Galo e vingador. Exatamente. É isso aí. A vitória do Atlético normal. Agora, o que assustou foi a postura do Nossa Corinthians. senhora. Bom dia, amigos da CBN. Abraço a todos. Rafael Pio, vamos estar juntos sábado no mais um. Taquaral. Time que sou técnico foram para as finais do vôlei Renato. O Peterson lá de Paulínia. Boa, Estaremos lá, Peterson. meu amigo. Cara, posso Estaremos contar uma lá. historinha? Acho Deve. que agora não vai dar tempo. Olha como que é o destino. Ó, o Júlio gosta de uma coisa Meu filho Arthur vai disputar uma semifinal sábado, Tá. né? Da categoria Qual dele. horário? Sub-9, 3h30 da tarde. Bom horário, hein? Sabe contra qual escolinha ele vai jogar? E Qual eu vou tirar escolinha? foto, né? Qual? Contra a escola LM Soccer. Sabe quem é Qual o dono escolinha? do LM Soccer? Quem? Luiz Medina. Meu Deus. Entendeu? Aquele que fez É, Luiz Medina, é. Olha só que Você não destino. conhece, não, bicho? Vamos bicho. ter um... Você tá em Ribeirão ainda? Senão você- É você já derby, não é tem come Campinas, fogo, velho. Campinas já- Ei, Caraca, Deus mas do cara céu. pegaram pesado velho. agora, né? Então vai ter derby sábado também. Bom dia, Rafael Pio, pegaram Carlão e toda a pesado equipe. comigo. Domingão, Bugrão 1-0. Vai embora. E esses jogadores que estão envolvidos na máfia da penalidade máxima, tem que averiguar se realmente tiverem envolvimento, banirem do futebol e tal. É isso, Marcelão. Valmir de Campinas, do Jardim São José. Tem o Eu surfista disse também. quem ia se dar mal ontem seria o Corinthians e o Santos. Boa. E você acertou, meu amigo. Grande Valmir. Não, o Corinthians tá fácil de apostar contra. Ah, tá, ele tá... Rapaz, é muita mensagem, não dá pra ler tudo agora, a gente vai lendo Boa. ao longo do programa. Ó, o GE está legal. com um quiz no... sobre o derby.
e nós vamos fazer esse quiz com você, torcedor. Então é o seguinte, ó, depois do intervalo, Aí sim, eu hein? faço a pergunta, mas tem que ser rápido na resposta aqui no WhatsApp. Fica esperto que a gente vai ver aqui quem acerta mais, quem Se conhece você não tem o mais WhatsApp, já baixa na sobre Play derby. Store ou no App Store. Isso, para mandar mensagem pra gente, 991869070. Trabalhos técnicos de Valmir A gente pode participar ou não? Não, Então tá bom. a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Depois essa curta abertura, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com mescla, escritório de talentos e carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Tem aí o dia D de arrecadação da campanha regional do Agasalho 2023, sábado, dia 20 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. São centenas de postos de arrecadação para você doar e ajudar quem mais precisa. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h26, o Santista Mário Quintino com informações sobre o trânsito. Bom dia, Marinho. Oi, Pio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações para o nosso ouvinte que segue aqui pela Lix da Cunha. Por enquanto, segue aí sem dificuldades, tanto em direção da rodovia Campinas-Montemor, quanto no sentido contrário, em direção do centro de Campinas. Inclusive, ali na região, quem segue na Alberto Sarmento também vai fazendo aí um bom caminho. E vale a gente destacar a situação da Campinas-Montemor. Tem obras na altura do quilômetro 9, para você que sai de Hortolândia, vem em direção de Campinas. Inclusive, tem uma faixa fechada lá na rodovia para você que vem em direção de Campinas e lentidão de pelo menos 1 quilômetro. Então, atenção aí pela rodovia Campinas-Montemor. Uma boa opção para vir a Campinas, seguir pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto segue aí sem maiores problemas. Pio. Valeu, Marinho. Até amanhã. Na hora de fazer um consórcio, escolha a tradição e a segurança da Embracon. Já são 34 anos de história e mais de 550 mil sonhos realizados. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Sempre é tempo de transformar um sonho em felicidade. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Indaiatuba desenvolveu um projeto inovador para pessoas da terceira idade que ainda não tinham casa própria, a Vila dos Idosos. Ela foi criada para receber pessoas com mais de 60 anos, solteiras ou casadas, e tem 40 casas, área comunitária e academia ao ar livre. O objetivo da Vila dos Idosos é garantir bem-estar e vida digna à nossa gente. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 11h28, acessa lá ge.globo.com e você vai encontrar o quiz do derby. Vamos fazer, Carlão de Freitas, Antônio Lupe? Os ouvintes. Júlio Nascimento não pode porque ele fez parte eu fiz lá na redação, Você fez, errei né? alguns. Fui bem, mas preciso alguns alguns ajustes. Isso, alguns ajustes. Como o Júlio Nascimento fez parte da elaboração e criação do quiz, ele não pode, porque senão ele vai acertar tudo. Não tem graça, né?
Vamos lá, ouvintes. Vamos lá, Fiquem espertos aí, vamos dar 30 segundos 30 pra segundos, cada eu posso resposta. marcar aqui? Porque Pode eu sou marcar. o cara do tempo. É que 30 segundos Tempo. vezes 8 vai dar 4 minutos, repórter CBN, já não vai dar, mas enfim, alguns aqui, ó. Então vai. Você lembra qual foi o placar do último derby? Opções: Ponte 1-0, empate 1-1 ou Ponte 2-0. Valendo. Valendo, você vai Repete mandar a aqui. pergunta pro ouvinte. Vamos lá. Você lembra qual foi o placar do último derby? Ponte 1-0, empate 1-1 ou Ponte 2-0. 15 segundos, hein? Você lembra, Fábio Scheibe? 1-0, gol de Fecinho. Ah, ó, já respondi. Ih, rapaz, nossa senhora. Aí, 3, 2, 1. Tá todo mundo colocando Acabou, aqui, ó. acabou. Ponte 1-0. Acabou. Tá tempo todo esgotado. mundo pondo Ponte 1-0. Tempo Vamos esgotado. lá. Ponte 1-0, acertaram. Acertar. Nossa, um monte de gente mandou aqui. Quantas vitórias tem o Guarani no retrospecto geral? O Guarani, quantas vitórias tem o Guarani? 70, 69 ou 68? Valendo. Valendo. 30 segundos. Quantas repete. vitórias tem o Guarani no retrospecto geral? 70, 69 ou 68? Acabando. O pessoal mandou aqui, cada um mandou um, ó. Acabando. 68, 69, 70. Tá acabando. Ixi, agora 5, 4, que eu... 3, 2, 1. Acabou. O que eu ponho, Antônio Lupe? 70, 69 ou 68? Põe 69. 69. Acertou, Antônio Lupe. Quem acertou aqui também, ó. Teve bastante gente que errou. Ó, quem acertou... Ih, rapaz, cliquei no errado aqui. Tem Eita, muita nós. gente. Ó, quem acertou foi É gente o... que ouve a gente. Nossa senhora. Ih, rapaz, tá pingando tanto aqui que eu tô descontrolado aqui. O Vitor Viana. Vitor Viana. Vitor Viana. Repórter CBN na volta. E a Ponte ganhou quantas do Guarani? 68, 67 ou 66? Depois do Repórter CBN, a gente responde. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de maio de 2023. O programa Bolsa Família deve pagar, em média, um benefício de R$ 672,45 por família em maio. O valor é o maior da história, segundo o governo federal. O Planalto informou que neste mês devem ser distribuídos 14 bilhões e 100 milhões entre as pessoas atendidas pelo programa, um montante recorde. Hoje recebe quem tem número de identificação social encerrado em 1. A Embraer anunciou um acordo com as empresas Azorra e Royal Jordanian Airlines para a venda de até 8 aeronaves. O negócio é avaliado em 635 milhões de dólares e as entregas devem ser iniciadas no quarto trimestre de 2023. Um vídeo gravado por um morador em Buriticupu, no Maranhão, mostra a força de uma enxurrada numa das vossorocas que ameaçam o município. O material foi feito durante um temporal desta manhã. O fenômeno geológico surge como uma pequena fenda no solo que se desenvolve, forma crateras e atinge o lençol freático. A cidade maranhense tem uma das maiores concentrações de ocorrências do tipo no país. Ao todo, são 26 crateras que avançam pelo município há pelo menos 30 anos. Mais de 50 casas já foram engolidas e 5 pessoas morreram. Uma foragida da justiça acusada de colocar fogo e matar uma mulher queimada num bar de Cotia, na Grande São Paulo, foi presa em Mongaguá, no litoral do estado. A ação criminosa aconteceu no dia 13 de janeiro e outra pessoa ficou ferida. E a Ucrânia foi alvo de uma série de bombardeios na madrugada de hoje. Segundo autoridades locais, Kiev sofreu um ataque aéreo sem precedentes em potência, intensidade e variedade. Foi o 9º desde o começo de maio. Um enviado chinês está na capital ucraniana em busca de uma solução política para a guerra. No porto de Odessa, no Mar Negro, pelo menos uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Uma área industrial da região foi atacada. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Esportes Campinas. 11h35 de volta com o CBN Esportes Campinas. A última questão que nós fizemos do quiz do Derby, que está lá no ge.globo.com. Pergunta 3, Antônio Lupe. Pergunta de número... Peraí que eu preciso marcar o tempo. Não, essa já foi. Ah, já foi? Teve todo o intervalo, né? E a Ponte ganhou quantas vezes do Guarani? A maioria das pessoas responderam aqui 67 vezes. Eu vou com o povo. Vou com o povo. 67. Cliquei. E acertaram. Só alguns aqui, porque são muitos. O Rogério acertou. Quem mais que acertou aqui? O Vitor Viana acertou. O 67, Vitória da Ponte. O Peterson Melo também acertou. O grande Peterson. O Marcelão acertou também. Todos os que acertaram. O que mais que acertou aqui? Essa aqui eu vou ler, Tiagão, daqui a pouco, que essa é sensacional. Pergunta 4. Pergunta de número 4. O Guarani não ganha no Majestoso desde a Série B de 2009, quando fez 1-0 lá na Casa da Ponte. Você lembra quem fez o gol daquele jogo? Vou repetir a pergunta. O Guarani não ganha no Majestoso desde a Série B de 2009, quando ganhou de 1-0. Você lembra quem fez o gol daquele jogo? Opções. Valendo. Ricardo Xavier, Fabinho ou Kaique. 30 segundos. 30 segundos, tempo na tela, valendo. O Guarani não ganha no Majestoso desde a Série B de 2009, quando fez 1-0 na Casa da Ponte. Você lembra quem fez o gol daquele jogo? Ricardo Xavier, 10 segundos. Fabinho ou Kaique. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo ele está esgotado. Esgotado. Eu vou dizer aqui pro... Alguém acertou? Derivaldo Souza que ele errou, porque ele colocou o Fabinho. Errou o Derivaldo. E um monte de gente colocou Kaique. E será que esse monte de gente acertou? Inclusive teve um que colocou aqui, ó. E que golaço, de fora da área. Foi o Marcelão. 3 minutos de jogo. Que golaço. Kaique. Estão certos. Muito bem. Boa. Pergunta de número 5, tá? 5. São 8, hein? Qual jogador fez mais gols em um único derby? Em um único derby. Opções. Rirena, Weldon ou Zusa? Valendo. 30 segundos. Qual jogador fez mais gols em um único derby? Rirena, Weldon ou Zusa? As 10 respostas segundos. já estão chegando. 10 segundos. Não, faltava 10, faltava 8 segundos. Faltam segundos aqui, hein? Tá tudo bem aí, Lupe? 5, 4, 3, 2, 1. O tempo, Rafael, está esgotado. Está esgotado. Ó, Rirena responderam aqui. Quem respondeu? O Vitor Viana. Vitor Viana respondeu Rirena. E quem também respondeu Rirena foi... Ih, rapaz, é que muita mensagem, aí eu clico e desaparece, ó. O Toninho também respondeu Rirena. Toninho respondeu Rirena. E mais um monte de gente respondeu certo. Que foi quem, hein, Júlio Nascimento?
Zusa. Boa. Boa! Muita gente respondeu Zusa. Esse Zusa não é o Zusa 1952. nosso, não, né? Não é o Zusa. Não, aliás, um abraço pro Zusa e pro Zuzinha que eu encontrei no sábado, mas esse aí é o maior artilheiro da história do Guarani, fez 4, né, em 52. Sensacional. Zusa e Zuzinha são... The next question. Eu Próxima vou falar pra pergunta. você. Pergunta 6. Tô fazendo inglês aos poucos, eu tô Tá colocando em prática. chegando. O Marco Guarizo já diria que... como que ele me faria a próxima pergunta? Do milhão? É a próxima pergunta? Isso, é isso aí. Qual é o técnico que mais vezes disputou o derby? Zé Duarte, Nico ou Cilinho? Valendo. Valem 30 segundos. Qual é o técnico Pegadinha aí, hein? que mais vezes disputou o derby? Zé Duarte, Nico ou Cilinho? Minha língua dói pra fazer isso aqui. As perguntas... Nossa, rapaz, tem uma galera que é muito rápida aqui, Faltam 10 segundos, Marcelão já falou Zé Duarte. 10, 9, 8... Zé Duarte falou 7, também. Quem falou aqui foi 6, o 5, Peterson. 4, 3, Zé Duarte, 2, quem respondeu... acabou, Rafael. Cara, eu acho que todo mundo vai acertar. Não, teve um que respondeu Nico. Nico. Foi quem? Foi o... Você errou essa, Carlão? É, porque é pegadinha. O Márcio Santo respondeu Nico. Márcio Santo respondeu Nico. O Fábio Scheibe. Qual o técnico que mais vezes disputou o derby? Zé Duarte, Nico ou Cilinho, Fábio Scheibe? Essa é pesada, hein, Scheibe? Cilinho. Cilinho? É. A resposta está? A maioria respondeu Zé Duarte, então eu vou com a maioria aqui do WhatsApp. Nossa, cara. O Fábio Scheibe não acerta um sarcófago? Sem brincadeira. Nessa resposta dos técnicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas responderam. A maioria respondeu Zé Duarte. Então. Ih, rapaz, a maioria tá errada. Ai, meu Deus. É a pegadinha que o Júlio falou. Quem que é? Por que a pegadinha? É o Nico. Ih, Por você errou que a também, Scheibe. Porque todo mundo acha que é Zé Duarte. Ele O trabalhou Zé nos dois, Duarte, né? ele dirigiu, né, Carlão, os dois times por muito tempo, né? Ele foi um Isso. técnico emblemático nos dois times, então as pessoas associam muito a longevidade com o número de derbys, e não necessariamente isso aconteceu. O Nico, ele tem uma vantagem que, além de ter dirigido a Ponte como treinador, ele fez outras funções e às vezes era chamado para comandar o time no derby. Aí totalizou 32 derbys. É muita coisa. Caramba! 32 derbys é muito tempo. Nossa, você acertaria, Valmir Bortoleto? Não, né? Não Ia no Zé acertava. Duarte também, né? Acho Eu iria no Vadão, se tivesse Vadão. se tivesse. Aliás, Vadão é o tema da nossa próxima pergunta. Ah, Vadão. Então vamos Pergunta lá. sétima e Penúltima. penúltima. É o quiz do derby. É o quiz do derby. Pra você que ligou o rádio oferecimento- agora, nós estamos com o... Quiz do do derby. derby. Ai, meu Oferecimento ge.globo.com. Isso é coisa do Heitor. A armadilha é coisa do Heitor. Ah, O Júlio tenha não faz dúvida isso com o disso. povo. Não faz. O Júlio é gente boa. 7. Ainda sobre treinador, Vadão ficou conhecido como o Mr. Derby por nunca ter perdido um clássico. De quantos derbys Vadão participou? 11, 10 ou 9? Valendo. Valendo. Ainda sobre treinador, Vadão ficou conhecido como Mr. Derby por nunca ter perdido um clássico. De quantos derbys Vadão participou? 11, 10 ou 9? Faltam 15 segundos. Olha, 11, 9, 11, 10, 11, 11, 9. Teve alguém... O 10. O Renato deu uma provocada aqui, ó. 9, incluindo quebra do tabu de 2002. 5, 4, 3, 2, 1. Esgotado. Carlão, bem dividido, mas muito Fechou. dividido, ó. 10, 10, 9, 9, 10, 11, 9, Essa é 11, difícil, hein? 11, 9, 10. Eu Essa vou foi com a difícil. sua resposta, Antônio Lupe. O povo disse o quê? Não, tá bem dividido, A ó. voz do povo. A é a maioria... voz de 10 derbys. 10 derbys, a maioria tá com... O 10 e o 9 estão empatados. Tem mais gente com 9. Vamos no 10. Vamos no 10? 10. Do Rei Pelé. 10. Errou, Antônio Pô, Lupe. Pelé, aí você me complica, cara. Errou. Foram 9 derbys. Ah, Entre Ponte e Guarani foram 5 vitórias, 4 comandando o Igual- Guarani Mas e o uma Chaves pela vazou Ponte. até, ó. E 4 empates.
Caraca. 3 pela Ponte, 1 pelo Guarani. Olha quanto relógio tem atrás do Fábio Charles. Nossa senhora, Vadão com 9 derbys. E agora a última. Ai, meu Deus. Nossa, a última é sempre a mais difícil. E essa é difícil mesmo. A última, quando tinha prova, nem respondia. Eu sabia que eu ia Oitava errar. pergunta. O derby foi jogado apenas uma vez fora de Campinas. Uma vez só? Uma vez só, fora de certo. Campinas. Foi no Pacaembu. Pacaembu. Em que ano, meus amigos? 74, Valendo. 79 ou 83? Tempo. 74, 79 ou 83? Valendo. Em que ano o derby foi disputado fora de Campinas? Valendo. 10. Lembrando 9, que o Carlão falou do Derbinho 8, ontem em Indaiatuba, hein, Carlão? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A maioria arrebatadora Arrebatadora. respondeu 79, Termo- embora Isso. alguns tenham respondido 83, como o Vitor Viana respondeu Não, 83. Ô, Vitor. Vitor. Pô, Vitor. Que mais respondeu 83? Aqui o Derivaldo Souza também. Pô, Derivaldo. Mas, por Derivaldo exemplo, levou a ó, segunda já, por hein? exemplo, Tô contando aqui. o nosso querido Peterson respondeu 3 de junho de 79. Ele deu até o dia. Ele deu o dia, o mês e o ano. Ele deu Vitória o dia. Bugrina. É isso. O Celso Iamarino também respondeu aqui 79. Celso, eu acho que você vai lograr êxito. 1979, correto! Valeu bem! Muito bem. Com quase 40 mil pessoas, hein, Júlio Nascimento, lá no Pacaembu. O maior E público. o que pode confundir, às vezes, torcedor é que era pelo Paulistão de 78, né? Que só que ele foi jogado, era terceiro turno na época. No ano seguinte, aí foi lá em meados de 79, 39.948 torcedores do Pacaembu. Aquele dia foi muito marcante para quem esteve presente. O Guarani venceu com gols de capitão e Zenon. Você tava lá, Valmir? Que massa! Você tava lá, Valmir? Estava lá. Estava em qual torcida, Valmira? Palmeiras é uma Sem enciclopédia, né? dúvida. Uma enciclopédia do futebol campineiro. Na época, 79, era misturado ainda, Valmir? Não, já era cada um. Mas dividiu bem ou... Não mesmo. Tinha o tobogã do Pacaembu ou não? Tinha. Tinha, o 79, tobogã já tobogã tinha. já tinha? Já tinha o tobogã. Nossa, Era- falando era nisso, mara- passei no Pacaembu ontem. É o quê, Que triste. Fábio? Falando em Pacaembu, passei no Pacaembu ontem. Que tristeza ver o Pacaembu vir de fora, sem o tobogã. Tá muito triste. Até ia fazer um vídeo para a CBN, só que era proibido estacionar no local, então eu não acabei não fazendo. Ai, aí. Mas foi educado, hein? Era Foi melhor. educado. Ei, Boa. educação, Não, mas assim, é. essa justificativa, ela é aceita. Ela é aceita, mas Não, espetacular o motivo pelo qual ele não fez o vídeo. Ai, Fábio Charme, cara. Eu achei que ele ia dar qualquer motivo pra não, mas essa aí eu não esperava. Ué, sendo sincero. Não é, Lupe? Cara, o Fabião é o cara mais engraçado sem engraçado querer que eu ser. É sensacional. É muito Pô, liga o pisca, faz um vídeo lá, rapidão. Rapidinho, pô. Ô, Fábio Tinha Charme. muita gente trabalhando. Entendi. Mas a fachada tá destruída, né, Fabião? Destruído. Não tem mais tobogã, todas as arquibancadas estão em Eu queria ver o barro, vídeo. terra, assim, né? Eu assisti um Não jogo tem do como tobogã teste. do Pacaembu. Foi Corinthians e Guarani 98. Ricardinho fez gol. Ricardinho. É, Eu acho que eu 98. Tobogã, acho que eu assisti uns. Bastante? Foi- Nossa. Quando você frequentava o Pacaembu, Era tobogã. Era tobogã. Ô, Júlio Nascimento, já que estamos falando. Bom, ó, gente, rapidamente, a gente foi sempre com a maioria. Vamos ver o resultado do quiz. Bora! Acertamos 6 de 8. Foi igual, acho que o meu número. Ah, 6 de 8 passa de ano. É isso, tá escrito o seguinte: sabe quase tudo sobre derby. Tá dizendo foi isso aqui. aí. É isso aí, sabe quase tudo sobre derby. Muito legal, gente. Quem quiser fazer e compartilhar, tá lá no ge.globo.com. Júlio Nascimento, informações do Bugrão, Julião. É isso aí, Pio. Só retomando então, né, as informações que nós demos aqui no início do programa, o Guarani confirma treino aberto, sabadão, entrada gratuita no Brinco de Ouro, às 10h45. O Bruno Pivetti vai comandar anteriormente a esse horário um treino fechado, né, para os últimos ajustes. Ali ele vai definir o time titular e tem a possibilidade, inclusive, dele contar com Alan Santos e Bruno Mendes para o derby. Os jogadores foram liberados pelo departamento médico. Ontem treinaram sem limitações.
O Alan Santos machucou, teve estiramento na panturrilha no jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. No jogo seguinte foi a vez do Bruno Mendes, também com dores na panturrilha, a ser vetado. Ambos foram desfalques contra o Sampaio Corrêa. O Alvarinho foi o reserva, né, o substituto do Alan Santos na zaga. Alvarinho não foi muito bem, não foi muito elogiado contra o Sport, mas contra o Sampaio agradou. E o Derek foi o substituto do Bruno Mendes. Esse sim está acirrando aí uma disputa interessante pela titularidade, porque o Derek é o artilheiro do Guarani, Pio, na Série B. Tem 3 gols marcados, então o Derek vai aí despontando como também uma possibilidade para ser titular mesmo com a presença do Bruno Mendes. No restante da equipe, o técnico só deve promover mais uma mudança, que é a volta do Enderson no lugar do Matheus Bueno. Matheus Bueno, inclusive, chegou a ser limitado no início da semana com dores da coxa esquerda, está treinando normalmente, mas o titular da posição, de fato, é o Enderson desde a saída do Richard Rios. Só um parênteses aqui, né? A torcida do Palmeiras apaixonada por Richard Rios, e lembrando que o Palmeiras foi muito criticado, porque o Guarani estava batendo o pé, dizendo que queria um valor mais alto pelo Rios. Hoje os torcedores entendem porque o Guarani bateu o pé, e inclusive o Guarani, Pio, recebendo a parcela essa semana do Jamerson, do Richard Rios, a segunda parcela da cota da CBF, já está acertando aí os direitos de imagem, salários em dia no Guarani, tá tudo certo. Inclusive, foi justamente com esses acertos que o Guarani ontem liberou o Nicolás Careca, acertou tudo que estava devendo para o atacante, liberou o atleta que volta agora para o CRB. O Guarani não deve ir, pelo menos neste primeiro momento, atrás de um substituto. Além do Derek e do Bruno Mendes, tem o Felipe Crisman como opção no elenco para jogar de centroavante, Pio. Inclusive o JP mandou mensagem aqui também. Vocês não vão falar sobre o golaço do Richard Rios? Que golaço, né? Nossa. Ele é cria, né? Ele é a origem do futsal, mas aquilo é suco de futsal, né? Que golaço. A hora que ele dá o break, tira o jogador do Fortaleza da jogada, sensacional. Nossa, muito, muito legal. O pessoal tá preocupado aqui com o treino aberto, o Rafael Lopes. Cuidado, gente. Torcedores, vamos lá. Vamos ter calma. É uma semana mais tranquila pro Guarani do que pra Ponte, né, Carlão? Sem dúvida, Pio. Sem dúvida, pelo que o Guarani tem demonstrado, mais organizado que a Ponte, com um sistema de jogo parecido com o da Ponte. Só que é um momento de leveza em que o Guarani tem feito uma boa campanha, em casa principalmente tem correspondido, e vou dar uma de adivinho aqui, mas ele vai mudar muito pouco. Eu creio que é a mesma escalação do Sampaio Corrêa, só a entrada no meio-campo do Anderson, né? O Anderson, e no lugar do Matheus Bueno. As demais, eu acho que o Alvarinho continua, até porque do Alan Santos foi muscular, embora esteja treinando com bola, mas eu acho que o Alvarinho continua, e o Derek é artilheiro, vive boa fase, não passa pela minha cabeça o Derek na reserva. Intervalo, a gente já volta para falar da Ponte. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Os juros estão nas alturas? Nós temos a solução. É o Festival do Juro Zero na rede Chevrolet. São ofertas por tempo limitado. Financie Tracker Premier, S10 LT ou Equinox com juro zero. Tem até 24 meses para pagar. E tem mais. Aproveite também as últimas unidades de Onix aspirado com preço a partir de R$ 79.890. E tem juro zero para ele também. Mas corra que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Onze h 55 já, professor João manda aqui, ó. Zusa foi ídolo dos anos 49, era de São Carlos, era irreverente. Zusa, anos 40, né? Grande Zusa que foi citado aqui no nosso quiz. E lembra aqui também que o derby do Pacaembu foi o recorde de público, né? Que, como disse o Julião aí, quase 40 mil pessoas. E a macaquinha, Antônio Lupe? A macaca segue se preparando, Rafael. Ainda com algumas dúvidas. Pro seu Osório, a Ponte Preta. A Ponte Preta, isso, ela está em um momento de reta final de preparação. Na verdade, hoje é quinta, tem sexta e sábado. Sábado é a data do último treinamento da Ponte, antes do clássico contra o Guarani. Tem a volta do Amaral, que vai ser o titular no meio-campo, já que o Filipinho tá fora. Então essa já é uma mudança certa. Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus, Elvis. Esses estarão em campo. No ataque, Gé volta, e aí a dúvida, Pablo Diego, Eliel particularmente acho muito difícil. Muito difícil a volta do Eliel. Dudu, Cássio Gabriel. Então, essa é a principal dúvida na Ponte Preta. Do restante do time, também acredito que não vamos ter muitas novidades. A gente já falava aqui a respeito de algumas surpresas, como, por exemplo, o Mailton na lateral direita, a entrada do Ramon Carvalho no meio-campo, ou até mesmo do Cássio, preenchendo, mas deixando o Gé isolado no ataque, o que também acho difícil, até porque a Ponte jogando só com o Gé, falta ali alguma coisinha para ajudá-lo no setor ofensivo. Então essa é a principal dúvida, quem será o companheiro do Gé, ou se vamos ter alguma surpresa em relação a outros setores do campo, principalmente no meio, com essa situação envolvendo as dúvidas na Ponte Preta. Uma coisa é certa, casa cheia, 10 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Hoje as bilheterias funcionam até às 9 horas da noite e amanhã até o meio-dia. Depois vai ter aquela contagem dos ingressos que sobraram dos sócios. Os sócios precisam retirar os ingressos também de forma antecipada e se tiver alguma carga à disposição para colocá-las à venda a partir do sábado. Mais de 10 mil ingressos vendidos, restam aí 6. Então a expectativa, Pio, é que se todos os ingressos forem vendidos, de um público semelhante ao que foi do ano passado nesse último derby aí, um pouco mais de 16 mil torcedores nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, se todos os ingressos forem vendidos para o jogo contra o Guarani. É o meio-campo
do que a Ponte tem de melhor, Carlão? Olha como é que são as coisas no futebol, né? Se pegarmos o time da Ponte, não é um time ruim, não é um time de zona de rebaixa, não. É um time para ficar ali no G4, não. Mas também não é um time para passar por tantos problemas dentro da competição. Mas, por ser pontos corridos, o elenco precisa ser qualificado e aí o banco de reservas da Ponte tem problemas. Né? O técnico Felipe Moreira não tem opções. Mas é um meio-campo de Série A2, né? Da Série A2, ou melhor, meio-campo campeão, com o Menino Amaral, com o Leonaldi, né? Os dois fazendo o trabalho sujo, entre aspas, né? Os marcadores, os cães de guarda. Matheus Jesus na transição, talvez aberto um pouco mais pelo lado direito, e o Elvis, o maestro. É um bom meio-campo. Agora, resta saber como está a confiança desse time, como que está a preparação dessa equipe, visando um clássico, visando um jogo importante. Acho que o Pablo Diego participando, ele vai ser fundamental no esquema da Ponte, é o cara do contragolpe que tem marcado os gols da Ponte, né? Pelo menos na Série B marcou um, mas na 2 foi bem. É um bom meio-campo, é um meio-campo que dá para igualar, sim, as ações com o Guarani. O Guarani vive um momento melhor, mas a Ponte em casa, ela tem a sua força. Boa! 15 segundos para cada um desses assuntos, Fábio Charb. O primeiro deles, eu vou reconhecer, o City atropelou. Nossa. Atropelou, 4-0 e podia ter sido até mais ontem. Atuação digna de campeão do Manchester City, que chegou à segunda final da Champions League e vai tentar esse título inédito, né, Pio? Exatamente. Carlão de Freitas, justa a expulsão de Felipe Melo? Justa. Gabigol, justa. Mas infantil, né, Júlio Nascimento? Não precisava, né? Não precisava, mas é isso, é justo. É justo, né, Antônio Lupe? Ah, pelo amor de Deus. Ele tem que ser mais protegido, ele vai muita caça, tá vai pesado, muito, é duro. louco. Com o Gabigol não dá na velocidade. Às 4 tem Arena CBN com Eliel Almeida. Até lá, meus amigos. Até lá, Tiozinho. Valeu. Tchau. CBN Esportes Campinas.